Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse curso. Espero que vocês gostem muito. Tem muito conteúdo, muita coisa legal que vai fazer toda a diferença. Parabéns por você ter escolhido, ter tido essa atitude de querer se informar um pouco mais antes de montar o seu aquário. Se você já tem um aquário e quer se informar um pouco mais para fazer uma coisa bem feita, para não gastar dinheiro, para usar os recursos da melhor forma possível e então fazer o que você sempre quis, né? Realizar esse seu sonho. Porque no meu caso, um aquário plantado top mesmo, sempre foi meu sonho. E esse daqui que eu tenho aqui atrás é um deles. Eu já vou mostrar para vocês. Eu quero então começar dizendo, né? O aquário vazio como esse é uma obra de arte prestes a ser feita, né? Como uma tela. Você pode fazer muito mais que uma tela de pintura. Você pode fazer uma infinidade de coisas. Aqui você está vendo uma coisa que pode ser, que vai ser 3D, vai ter vida. Você vai fazer uma obra de arte em conjunto com a natureza. Então, para começar esse curso, eu quis começar mostrando esse aquário vazio, porque isso é a infinidade de coisas e possibilidades que você pode trabalhar nele. Então vamos lá, vou te falar o que, que você vai obter ao final desse treinamento, tá? Quais são as coisas que você vai conseguir. Você vai poder conhecer os diversos tipos de layout e saber qual é o layout que você mais gosta, qual é o seu preferido. Eu sugiro que você veja vários trabalhos, né? Eu vou te mostrar quais são os tipos de layout. Então, aquele que você sentiu algo, né, que você sentiu uma emoção, é nesse tipo de layout que você deve seguir, tá? Então, eu vou te mostrar diversos tipos de layout e principalmente as técnicas para você poder seguir nesse layout escolhido, tá? Bom, então você vai poder fazer montagens com as principais técnicas de aquapaisagismo que são usadas no mundo todo, inclusive campeonatos esses que são abertos, né, para ser recebidos. Quem sabe eu consigo te ajudar aí, te dar uma mãozinha para você fazer um trabalho muito bonito e poder participar desses campeonatos, tá? Eu mesmo estou participando e eu gosto muito disso. Então, você vai saber quais melhores plantas, em especial de rizoma. Rizomas são aquelas plantas que elas correm baixinho, né? Que elas são como se fossem plantas carpete, né? É muito utilizado plantas de rizoma no aquapaisagismo, tá? Em aquários plantados. Eu vou te falar quais são as melhores, porque não adianta nada você sair comprando plantas e aí então o layout fica todo diferente, né, do que você quer. E ainda tem aquelas plantas que você coloca, elas não desenvolvem, não crescem. Então eu já estou trazendo as melhores para você também. Você vai sair daqui desse curso com tudo pronto já para poder, com as melhores plantas, dicas para já começar a fazer o aquário dos seus sonhos, tá legal? E alguns cuidados básicos também, tá? Que você vai poder preencher seu aquário com uma vida exuberante, né? Que a natureza nos traz, né? A natureza através do vidro, né? Dentro da sua sala você vai trazer isso. E vai ter o norte, então, para escolher a melhor fauna também, que a melhor fauna seriam os peixes, né? Os melhores peixes e inclusive peixes funcionais também que vão ajudar aí a manter o seu layout bonito. Bom, agora eu vou falar um pouco de mim. Meu nome é João Matias Neto, eu sou aquarista desde os 15 anos de idade, sou apaixonado pelo hobby, tenho um canal no YouTube Rei do Aquário Plantado, que eu criei no meio da pandemia. Sou um ex-bancário, saí do banco que eu trabalhava para poder empreender, tá? Hoje sou um empresário, tenho graduação em Direito e pós-graduado em Gestão Empresarial. Eu já tenho participado aí recentemente de diversos cursos, concursos de aquapaisagismo, e eu quis reunir nesse treinamento, né, nesse curso, uma série de características, detalhes presentes no meio ambiente, para a gente poder replicar no nosso aquário, fazendo então uma verdadeira obra de arte com autoria conjunta com a natureza, né, que é o aquário plantado. Por que não fazer um treinamento, né, de aquapaisagismo? Eu acho que se eu tivesse encontrado isso lá atrás, alguns anos atrás, no começo, teria feito toda a diferença para mim, até mesmo no meu bolso, né? Teria economizado bastante comprando as coisas que são necessárias, né? As coisas que são úteis mesmo, né? Então, e também teria feito coisas muito mais bonitas, né? Acho que nesse curso eu vou conseguir
trazer coisas que vocês vão gostar bastante e que vocês não encontram tão fácil por aí. No meu entendimento, o que é o aquapaisagismo, né? É a busca constante de reproduzir a natureza no seu esplendor, aplicando técnicas, observando detalhes que normalmente o nosso padrão racional não os observa conscientemente. Ou então, se a gente vai querer fazer, replicar o padrão racional, né? Vamos querer replicar um aquário bonito, vamos querer replicar uma paisagem, alguma coisa, a gente vai fazer coisas que não vai, detalhes que vão passar desapercebidos, né? E então não vai trazer um resultado muito bonito. Então, por isso que existem treinamentos de aquapaisagismo, porque o nosso padrão racional normalmente não observa essas coisas, esses detalhes, tá? Então, primeiro passo, né, a gente vai definir o estilo de montagem que você prefere. Tem que ser aquele, como eu já disse, que lhe traga mais emoções agradáveis, né? E que remete ao estado natural. Emoções que eu digo não são aquelas emoções apenas que te tranquilizam, que te trazem paz, né? Há emoções assim também em trabalhos, né? De campeonatos aí do AGA, o Mundial, né, o ALPC, que eles remetem a emoções dramáticas, né, a sensações assim fortes, coisas de, digamos, de confusão de sentimentos, sabe? Não é somente emoção que te traga paz, tranquilidade, né, que existe. Tá, geralmente o aquapaisagista no início ele fica com isso, mas tem que ser uma coisa forte também. Então eu vou falar de tudo isso agora. Para a gente começar, então, né, vamos distinguir o que é um aquário plantado e um aquário com plantas, tá? Bom, aquário plantado, né, é disso que eu estou falando. Eu acho que no aquário plantado, né, no aquapaisagismo, foi o ramo do aquarismo que mais desenvolveu técnicas, sabe? Então, e ele é mais rico, né, que você consegue trazer uma infinidade de detalhes. Todos os outros são bonitos também, aquário marinho, mas pelo que eu percebi até o momento, eu posso estar enganado, mas eu não conheci, não vi nenhum campeonato com tamanha riqueza de técnicas que são aplicadas, tá? Eu admiro outras formas de aquarismo também, né? Eu gosto muito de aquário no modo geral, mas o que eu me encontrei, o que eu acho que me traz, né, mais felicidade é um aquário plantado, tá? Então, um aquário com plantas é um aquário comum, que tem algumas plantinhas, né? Como, por exemplo, esse daqui, eu com enfeites, né? Esse é um aquário infantil que está aparecendo. E eu acho bonito também, mas o replicar a natureza, né, eu acho que é mais interessante, né? A gente ter um trabalho assim. Ah, claro, se você tem crianças também, seus filhos gostam desse tipo, eu acho que é interessante. Então você também fazer isso. De repente você pode mesclar, tá? Mas eu não sou muito adepto a enfeites que não são naturais. O Takashi Amano, né, que foi o precursor aí do aquapaisagismo mundial, tá? Ele sempre prezou por fazer aquários somente com elementos naturais. Então, nada de plástico, isopor, nada de componentes que fogem do elemento do natural, né? Então, tudo que a gente vai utilizar nos aquários plantados, pelo menos nos meus aquários plantados, eu sigo isso também, tudo tem elementos naturais. Rochas, troncos, plantas, areia, né? Mas tudo que vem da natureza, porque a natureza ela já nos traz muitas coisas, muitas ferramentas, né? Muitas coisas que vão servir para alcançar o objetivo que a gente quer, tá? Ah, então, o aquário comum, né, ele não destaca as plantas em si, mas outros peixes ou objetos. Por exemplo, aquário de discos, né? Aquário de discos normalmente não é um aquário plantado. Pode ter algumas plantas, mas a exigência que aqueles peixes faz, ela não permite que você consiga fazer um aquário com muitas plantas, né? Muito, muito trabalho. E o foco lá vai ser os peixes, que são grandes. Normalmente você não vai conseguir trazer um pouco de minimalismo, né? Que normalmente o aquapaisagismo exige. Mas é possível fazer aquários plantados também com discos muito bonitos. Tá? Mas normalmente para atingir um nível de competição, né, já é um pouco mais difícil. Tá? Então, aquários de peixe de água alcalina também. Normalmente o aquário plantado tende a ser acidificado, as plantas elas ficam melhor no aquário com água ácida, embora tenha algumas plantas low-tech, né, que são de baixa manutenção, que também vão ficar bem, que também vão sobreviver, também vão desenvolver, tá? Mas normalmente aquário plantado é de água ácida e peixes de água ácida, tá? Então,
aquário de água alcalina, com aquelas rochas brancas, aqueles de ciclídeos, né? Pode ter algumas plantas, seria um aquário com plantas, mas normalmente não é consensual que seja um aquário plantado. Então, no aquário plantado, o destaque mesmo é o arranjo, né? É a harmonia total, o arranjo com os peixes, mas principalmente o arranjo que você vai fazer, né? Os peixes eles não são aí os principais protagonistas, né? Os peixes eles seriam um complemento, né? O aquário em si é um conjunto total que fica agradável, mas os peixes eles vão complementar, né? Eles não serão um destaque como no aquário de disco, o aquário de peixes disco, o destaque são os peixes, tá? Então, o aquário plantado mesmo, ele pode ser dividido nos estilos a seguir. Plantado estilo biótopo ou biotipo. Ele é pouco utilizado para a maioria dos aquaristas, né? Ele realmente é utilizado por biólogos. Ele busca simular com fidelidade o ambiente natural da onde está aqueles peixes. Então, normalmente vai ter uma, duas espécies, somente peixes daquela região que ele escolheu, por exemplo, numa determinada região da Amazônia, uma determinada região de Bonito, por exemplo, em vários ambientes naturais, né, que existem, do Sudeste Asiático, enfim, de várias regiões, só que ele pega uma determinada região, escolhe os peixes daquela região, as plantas daquela região, as rochas daquela região e vai simular, então, com fidelidade o ambiente natural. O que é mais comum é o aquário amazônico, né, o aquário amazônico com aquela água um pouco mais escura, uma água que parece um chá, né, com bastante tronco e os neons, né? Então esse é o mais clássico, né? Aqui no caso que eu trouxe para vocês, canal no YouTube que tem uma simula um ambiente de bonito, né? Então ele está tentando aí buscar peixes daquela região, plantas daquela região, tá? Mas é um campo muito grande também, eu acho que é muito legal para ser explorado também, tá? Então essa é uma sugestão, normalmente não é utilizado em aquapaisagismo de campeonato. Então agora o estilo holandês. O estilo holandês, normalmente você não vai ter muitas montagens de rochas, você vai ter um aglomerado de plantas, né, muito coloridas, muito fortes, né, e o chão ele pode ser até mesmo reto, tá, não há um degradê, como já vou falar um pouco mais para frente. Então todas as formas e cores são extraídas das plantas, né, muito exigente em relação às plantas, com cuidados e podas frequentes. Tá? Aí tem plantas que desenvolvem muito rápido, plantas que desenvolvem um pouco mais devagar. Tem uma questão de manter o GH mais alto, ou, enfim, a quantidade de minerais, né, água dura, para poder para as plantas se desenvolverem em foco total e seriam as plantas. Tá? Agora, o plantado estilo selva, no caso, ele tem uma presença predominante de troncos e rochas menores, tá? Se você for trabalhar com troncos, você vai trabalhar com rochas menores. Nunca vai trabalhar com troncos grandes e rochas grandes, porque aí os troncos eles vão trabalhar como se fossem árvores, né? Eles vão simular aí árvores ou pedaços de árvores mesmo, de troncos mesmo, né? Porque são raízes, na verdade, né? Mas eles vão simular troncos na natureza. E por que a gente não pega um galho, não pega um pedaço de madeira mesmo e coloca no aquário? Porque ele vai ser muito reto, né? Se a gente pegar um galho mesmo, ele vai ser extremamente reto e ele não vai ter curvas, a curvatura comum que você consegue observar aí mais de longe, né? Em árvores, tá? Então, por isso que geralmente se usam raízes, né? Então esse daí seria o estilo selva, o hardscape tronco, é um dos preferidos do aquapaisagismo e a alternância entre plantas de rizoma com folhas menores com outras folhas maiores, alternando de acordo com o efeito desejado. A manutenção, digamos, é média alta com podas frequentes. Aí nesse caso você tem uma gama muito grande de trabalhos, né? Os principais trabalhos que venceram os últimos concursos de aquapaisagismo, os que ficaram em primeiras posições, foram feitas com hardscape de tronco. Para o próximo é o estilo minimalista, né? Que é o meu preferido, tá? E esse é o meu aquário mesmo. Essa foi uma das fotos que eu estava cotando aí para enviar para os campeonatos, tá? O estilo minimalista é com hardscape de rochas, tá? Aqui você vai simular paisagens, coisas mais distantes ainda do que no ambiente tronco,
do que no hardscape tronco, ou selva, jungle, naquele último que eu mostrei. Esse daqui, você está vendo paisagens muito distantes, né? Então veja que no centro aqui, a gente está buscando uma coisa bem distante, né? Com várias camadas, né? Ah, como se a gente estivesse vendo montanhas mesmo. E aí, para isso, a gente vai fazer principalmente principal uso de plantas de rizoma, plantas carpete, tá? Plantas que ficam baixas, que não crescem muito e que não têm folhas grandes, não têm folhas largas, né? As folhas maiores vão ficar na frente e as folhas menores vão ficar atrás. Eu já vou falar um pouquinho mais para vocês disso daí. Então, você tentar buscar maior profundidade, sensação de que o layout é bem maior do que realmente é, tá? A manutenção normalmente é baixa com as plantas de rizoma, tá? Uma forma de utilizar, né, mais comum, que foi o estilo Iwagumi, que foi criado pelo Takashi Amano, como já falei dele, né, um grande precursor do aquapaisagismo, né? Takashi Amano, ele é o fundador da ADA, né, Aqua Design Amano, tá? Que é uma empresa muito famosa que vende aí produtos de extrema qualidade de aquapaisagismo, tá? É uma empresa do Japão, vende no mundo todo. Você já deve ter ouvido falar dos produtos deles, com certeza, né? E dos trabalhos deles também. Então, essa é a minha montagem mais recente. E agora, estilos de layout. Estilos de layout, você vê, o que eu fiz foi no estilo V ou U, né? Porque há um vale e no centro ele é mais baixo. Há o estilo triângulo. O triângulo ele é ideal para quem está iniciando. O triângulo ele é mais fácil de fazer. Então, a parte do fundo de trás fica mais alta e bem no canto do aquário, como esse aquário mesmo que eu estou mostrando, um aquário pequeno, tá? Um aquário para beta, mas foi feito esse estilo aí de triângulo, então a parte do fundo de trás fica mais alto e aí ele vai caindo em degradê. Opa, a câmera aqui, ele vai caindo em degradê até que na parte da frente fica praticamente no chão, fica bem baixo. Tá? E aí tá o estilo também ilha, que o ilha é como se fosse uma bola. Ele é muito pouco utilizado, tá mais usado em aquários de cubo. Normalmente não é muito utilizado em campeonatos de aquapaisagismo, porque ele fica um pouco limitado naquelas questões de profundidade, sensação de imersão, né? Então, geralmente aquários como aquele lá, como se fazendo um vale, né? Como que eu fiz, em triângulo eles tendem a dar uma melhor proporção, tá? Há também o estilo livre, né? Que aí no caso é você fugir dessas três tendências, né? Então as três tendências seriam triangular, como aí nesse aquário no fundo, layout em UV, como o meu, e ilha, né? Fugindo dessas três tendências é um pouco mais difícil de dar certo, mas tem campeonatos aí que foram feitos dessa forma e conseguindo boas posições também. Teve um que foi feito como se fosse um buraco, tá? Se você tiver interesse, depois eu posso, no final do curso, tem o meu e-mail, tem meu contato, você pode me escrever também que eu mando essas imagens para você. E ainda tem muito conteúdo legal por vir. Conto com você, até breve.